Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E pelo segundo mês seguido, os preços ao consumidor registraram queda de 0,36% no Brasil. O IPCA de agosto é o menor para o mês desde 1998. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O IPCA fechou o mês de agosto com deflação de 0,36% e a inflação nos últimos 12 meses caiu para menos de 10%. De acordo com o IBGE, o resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos transportes e comunicação. A queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo nos transportes foi determinante mais uma vez pela redução dos preços dos combustíveis, além de passagens aéreas após 4 meses de altas. Em julho, os preços caíram 0,68%, o menor registro desde o início da série histórica da pesquisa de 1980. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,39% e 8,73% nos últimos 12 meses. O PIB do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre em relação aos 3 meses anteriores, após um avanço de 1,1%, superando as expectativas dos economistas. E o condutor da embarcação que naufragou em Belém, no Pará, ontem e deixou 13 mortos e 4 desaparecidos foi identificado. Mas, até o momento, ele não foi encontrado pela polícia. O governo do Pará decretou luto oficial de 3 dias a partir de hoje. As buscas pelos desaparecidos da lancha que naufragou em Belém foram suspensas no começo da noite e retomadas hoje. Os bombeiros atuam com apoio de mergulhadores e ao menos 9 embarcações, além de um helicóptero. O governo do Pará informou que a embarcação transportava 82 pessoas. 63 conseguiram ser resgatadas com vida. A embarcação fazia o trajeto entre a localidade do Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém. O naufrágio aconteceu próximo à ilha de Cotijuba. Segundo a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, a lancha não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino. A lancha da empresa M. Souza Navegação já havia sido notificada pela Arcom por operar sem autorização. O condutor da embarcação foi identificado como Marcos de Souza Oliveira e o barco clandestino tipo lancha pertence à mãe do condutor. E falando sobre saúde, a campanha nacional de multivacinação e imunização contra a poliomielite foi prorrogada. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A campanha que seria encerrada hoje foi prorrogada até o dia 30 de setembro. No caso da poliomielite, isso acontece porque entre o público-alvo, apenas 39% tomaram a vacina, enquanto a expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 95%. Mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos de idade fazem parte do grupo-alvo da campanha contra a poliomielite. Segundo o Ministério da Saúde, as menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. E quem tem entre 1 e 4 anos de idade deve tomar uma dose da vacina oral, desde que já tenha recebido as 3 doses do esquema básico. A gente lembra aqui que a poliomielite é uma doença contagiosa causada por vírus e que pode levar à paralisia nas pernas. Por isso, o Programa Nacional de Imunizações alerta sobre a importância e o benefício da vacinação contra a doença já eliminada no país. Agora, para a campanha de multivacinação, são várias as vacinas contra doenças imunopreveníveis que estão disponíveis para quem precisa completar a carteira de vacinação. E nos destaques internacionais, o assunto mais comentado desde ontem. Ao longo de 7 décadas, Elizabeth II conquistou a admiração dos súditos, enfrentou dramas familiares e assistiu grandes transformações no mundo. Por outro lado, o início imediato de uma nova era. O
O agora rei Charles III faz hoje seu primeiro pronunciamento como monarca e ele assume o trono em um dos momentos mais difíceis na história do Reino Unido. O país enfrenta a pior inflação dos últimos 40 anos. O rei Charles III e Camila, a rainha consorte, deixaram a residência da família real em Balmoral, na Escócia, com Londres como destino. O filho mais velho da falecida monarca vai fazer a primeira aparição televisionada nesta sexta-feira, antes de ser formalmente declarado rei no sábado. Ele herda não somente o trono britânico, mas também a gigantesca fortuna privada da mãe, uma propriedade colossal, mas que é insuficiente para rivalizar com os britânicos mais ricos. Uma imensa parte da riqueza de Elizabeth vai passar para Charles sem que o Estado britânico receba 1 centavo em impostos. Apesar disso, a principal riqueza real pertence à monarquia como instituição, os bens da coroa e a coleção real de artes e joias. Nada obriga os monarcas britânicos a revelar as finanças privadas, mas de acordo com o Sunday Times, a rainha Elizabeth tinha uma fortuna pessoal equivalente a mais de 2,2 bilhões de reais. Além disso, se o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor são propriedades do Estado, o Castelo de Balmoral, a residência de verão da família, e a Casa de Sandringham, onde geralmente são celebradas as festas de fim de ano da monarquia, pertenciam à rainha e vão passar a Charles. O rei já acumula uma fortuna equivalente a 450 milhões de reais e não foi incluído na lista dos 1000 britânicos mais ricos até agora. Só que ao contrário dos outros moradores do Reino Unido, ele não vai ter que pagar 40% de imposto ao receber uma herança superior a 325 mil libras esterlinas. E falando sobre o conflito no leste europeu, a situação na usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, continua preocupando especialistas. A Agência Internacional de Energia Atômica alertou hoje que os bombardeios na cidade da usina causaram uma queda de energia que compromete a segurança das operações e aumenta o risco de um desastre nuclear. O diretor da entidade pediu a interrupção imediata dos bombardeios na região para garantir a segurança do pessoal da central e o restabelecimento permanente da energia elétrica. O chefe da Agência de Energia Nuclear da Ucrânia, Petro Kotin, afirmou que os funcionários do local estão sujeitos a um regime de assédio policial pelos ocupantes russos. Поступово встановлювався там режим поліцейського переслідування персоналу, і зараз уже дуже важка ситуація, тому що там Um regime de assédio policial foi gradualmente estabelecido lá. A situação agora é muito difícil porque há torturas, agressão a funcionários, captura de funcionários. Cerca de 200 pessoas da equipe foram capturadas, 2 foram espancadas até a morte. Всі можливі тортури, які фактично є. І 2 людини, вони були забиті до смерті там. A usina nuclear de Zaporizhia está ocupada por tropas russas desde março e tem sido alvo nas últimas semanas de ataques que Rússia e Ucrânia trocam mutuamente acusações sobre a responsabilidade. E falando sobre a NASA, a empresa espacial anunciou que pretende realizar novas tentativas de lançamento teste da missão Artemis 1 à Lua. Ela deve acontecer nos dias 23 e 27 de setembro. Vamos conferir. Para confirmar as novas datas, a NASA depende de uma isenção que evitaria uma nova testagem das baterias do sistema de voo de emergência, que é utilizado para destruir o foguete, caso ele desvie a rota para uma área povoada. Caso não receba a isenção, o foguete terá que ser levado de volta para o edifício de montagem, o que adiaria o cronograma em várias semanas. Equipes do Sistema de Exploração Terrestre disseram que os trabalhos têm sido realizados para substituir as vedações e corrigir o problema do vazamento de hidrogênio. Após o fim das operações, um novo tanque poderá ser testado. A missão espacial Artemis 1 espera testar o novo foguete, a cápsula Orion, nos dias 23 e 27 de setembro, em preparação para futuras viagens à Lua com humanos a bordo. E antes de encerrar, o governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias pela morte da rainha Elizabeth. Além disso, pontos turísticos do país ganharam as cores do Reino Unido para homenagear a realeza. O Cristo ganhou as cores azul, branco e vermelho. Nos Estados Unidos, o famoso Empire State Building, em Nova York, também teve uma iluminação especial para homenagear a rainha. Elizabeth II morreu após mais de 70 anos de reinado.
A morte da rainha deixou órfãos de chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e de outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Canadá e Nova Zelândia. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 ao lado de Maria Alice Dias. Obrigado pela companhia e até já.